Convidar o seminarista Demis, trará a palavra de Deus nessa manhã. Meus irmãos, eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4. Nós, nessa manhã, faremos a leitura, como também a exposição, do verso 19 ao verso de número 30. Evangelho de João, capítulo 4, do verso 19 ao verso de número 30. Escute com atenção aquilo que diz o Senhor da igreja à sua noiva. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não seria este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém, meus irmãos. Amém. Vamos mais uma vez à presença do nosso Deus em oração, rogando a sua bênção sobre esse momento de exposição de sua palavra. Oremos ao Senhor. Ó Senhor, nós, para os ímpios, somos taxados como loucos, tolos e insensatos. Mas para o Senhor, Pai, a tua igreja, o teu povo, o teu rebanho, nós somos a tua preciosidade. Porque para onde nós iremos, ó Deus, se só tu tens as palavras de vida eterna? Porventura nos apoiaríamos nas vãs filosofias que buscam negar a tua verdade, negar o teu senhorio, negar a tua pessoa? De modo algum, ó Pai, de modo algum. Por isso, seja generoso para com a tua igreja nessa manhã, para que o teu povo viva e observe a tua lei. Fala com a tua igreja por meio da tua palavra, por meio do teu Espírito Santo. Nos conduz a Cristo, a fim de contemplarmos a sua obra, o seu amor e a sua graça em favor da tua igreja. É isso nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Um dos motivos, meus irmãos, dentre vários, do porquê a igreja dos dias atuais tem se assemelhado à igreja fria e morta, é porque ela tem sido composta por crentes que abraçam e desejam o Cristo que é Salvador, aquele que abençoa a sua igreja por meio da sua morte e ressurreição, mas ao mesmo tempo tem sido a igreja composta de crentes e pessoas que rejeitam o Cristo que é Senhor e legislador sobre a sua igreja. É por isso que, quando nos aproximamos das Sagradas Escrituras e doutrinas que emanam dela naturalmente, como submissão de mulheres aos seus maridos, o papel do homem e da mulher diante do Senhor e diante da sociedade, doutrinas como o Cântico dos Salmos, o dia do Senhor como sendo o primeiro dia da semana, a ceia do Senhor,
a importância das crianças estarem presentes no culto público, doutrinas como essas causam repulsa e ódio em nossos corações. Justamente porque somos rápidos em desejarmos Cristo e os seus benefícios, como o perdão de pecados, como diz o autor aos Hebreus, a consciência lavada e purificada pelo seu sangue, a certeza de vida eterna, mas somos tardios em abraçarmos aquele que é Senhor sobre a sua igreja e dizermos, amém, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Interessante nós entendermos essa postura que há, por vezes, nas igrejas dos dias de hoje, porque quando nós nos aproximamos da revelação do Senhor e damos 2 passos para trás e buscamos examiná-la por completo, percebemos que a primeira característica que Deus se revela ao homem não é que ele é um Deus missional, como alguns insistem em pregar essa doutrina equivocadamente, mas que Deus, por natureza, é um Deus pactual. E Deus, como um Deus pactual, tem por natureza o direito e o dever de exigir qualquer coisa que seja ao homem. E o homem, ainda que criado à imagem e semelhança do seu Criador, tem por natureza o dever e a obrigação de submeter aos seus mandamentos revelados e assim cumpri-los. Essa verdade não é apenas vista e observada nas primeiras páginas, nas primeiras palavras do livro de Gênesis, mas ela ecoa-se por todas as Sagradas Escrituras, tornando-se palpável na pessoa de Cristo. De modo que Cristo não é apenas aquele que nos salva, nos redime e nos cobre com a sua justiça, mas ele é aquele que diz ao seu respeito, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, devemos obedecer àquele que é o Senhor e Salvador de sua igreja. Portanto, Cristo, por natureza, tem o direito e o dever de moldar a forma como nós vivemos na sociedade, de mudar a forma como nós exercemos os nossos papéis, seja como mulheres ou seja como homens. Por isso é que Cristo tem todo o direito de mudar a forma como nós nos aproximamos dele dominicalmente em uma santa assembleia, em uma santa convocação. Então, meus irmãos, diante desses fatos, diante dessas verdades introdutórias, quando nós nos aproximamos de um texto como esse, em especial João capítulo 4, que foi o texto que nós lemos nessa manhã, o que nos é retratado aqui é nada mais, nada menos do que o senhorio de Cristo sobre a sua igreja. O senhorio de Cristo sobre a sua igreja. E Cristo, como o Senhor da sua igreja, ele é aquele que prescreve e ordena como a adoração ao Pai ela deve ser feita. De novo, o tema, se nós pudéssemos resumir em um tema, a mensagem dessa manhã é que Cristo, como o Senhor da igreja, ele prescreve a forma como nós devemos adorá-lo. E a primeira coisa para nós vermos nessa manhã é que Cristo, como o Senhor da igreja, ele diz o lugar correto da adoração. Essa é a primeira verdade que, ao nos aproximarmos de um texto como esse, ressalta e vem ao nosso encontro, que você precisa crer nessa manhã, que Cristo, como o Senhor da igreja, ele prescreve o lugar correto da adoração. Lembre-se que antes desse episódio, antes desses versos que nós lemos, Cristo já havia tido um diálogo com esta mulher samaritana, onde ele desnudou e desmascarou os pecados que ela via vindo cometendo. Não necessariamente adultério, porque o texto não nos diz isso, mas com toda certeza fornicação. E percebo que o que Cristo está fazendo aqui para com esta mulher é aplicando a lei ao contexto que essa mulher estava vivendo. Porque este é o papel da lei. O papel da lei, por vezes, se assemelha como uma vara que vem ao nosso encontro e bate, até que a semelhança dos nossos pais no Jardim do Éden, toda a folha de figueira caia por terra e nos encontremos nus. E nos prostremos diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo não está apenas desnudando os pecados que essa mulher estava cometendo, simplesmente para mostrá-la o quão hipócrita e merecedora do inferno ela era, mas para mostrar a ela a necessidade que ela tinha de beber da água da vida, que era o próprio Cristo. E após beber desta água, ela então poderia se aproximar diante do Pai na verdadeira adoração.
na verdadeira adoração. E é dentro desse contexto maior que ela pronuncia, então, as palavras do verso 19. Acompanhe comigo mais uma vez, por favor. É um texto curto, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós iremos nos voltarmos para ela. E veja que essa mulher, ela diz no verso 19, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Alguns comentaristas tendem a pensar que o que esta mulher está fazendo, agora que o texto faz essa transição da primeira perícope, que é do verso 1 ao verso 18, para agora o verso 19, mudando o foco da conversa, uma vez que ela tinha tido seus pecados descobertos e confrontados, como por vezes acontece nos dias de hoje. Alguém vem ao nosso encontro, confronta os nossos pecados e rapidamente mudamos de assunto, mudamos o foco da conversa para minimizar a culpa do nosso pecado. Esta é a forma como alguns comentaristas lidam com esse texto. No entanto, quando nós observamos mais uma vez o contexto maior dessa passagem, percebemos que essa mudança de assunto, essa transição do verso 18 para o verso 19, parece não se sustentar, quando nós observamos quem é esta mulher. Parece que, após ela reconhecer que Cristo era um profeta, uma vez que ele havia dito coisas ao seu respeito sem a conhecê-la, e somente alguém que tinha uma ligação direta com o Pai, com Deus, poderia, então, fazer, ela então afirma ser Cristo um profeta. E o fato dessa mulher ser uma mulher samaritana tinha muito significado, tem muito significado para compreendermos essa passagem. Lembre-se que os samaritanos, eles não aceitavam os escritos que são chamados de escritos extra-mosaicos, que são aqueles textos que vai depois de Deuteronômio até Malaquias. Os samaritanos, eles abraçavam aquilo que nós chamamos de Pentateuco, os 5 livros iniciais das Sagradas Escrituras, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Somente para os samaritanos, o Pentateuco era de grande valia e importância para eles. Somente o Pentateuco era considerado como sendo a palavra de Deus para a sua igreja. E qual é a grande promessa do livro do Pentateuco? Lá em Deuteronômio, Moisés, no final deste livro, diz que um profeta maior do que ele viria e anunciaria coisas maiores. E este seria incomparavelmente maior do que ele. Para os judeus, essa promessa estava mais assemelhada, estava mais associada àquele que viria do trono de Davi e reinaria sobre a sua igreja, que para eles era considerado como o Messias. Mas para os samaritanos, a grande promessa de um Redentor, de um Salvador, de um Messias, era aquilo que para eles era considerado como Tareb, o grande profeta maior do que Moisés. É por isso que, se você notar, no finalzinho do texto que nós lemos, ela diz, neste ponto, chegaram os discípulos e admiraram de que ele estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, disse-lhes aqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo, o grande profeta prometido da parte de Moisés para os nossos pais? Então, para os samaritanos, a grande promessa era de um grande profeta. Por isso que quando esta mulher afirma ser Cristo, o profeta do seu povo, tendo em vista que a promessa messiânica, a promessa de que um grande profeta veria no lugar de Moisés, e que Cristo, um homem desconhecido para ela, e é por isso que ela finaliza a conversa dizendo essas palavras, disse coisas aparentemente secretas ao seu respeito, a mudança de assunto parece se tornar mais clara. Não simplesmente alguém tentando mudar o foco da conversa ao ter os seus pecados confrontados, mas alguém que estava vislumbrando o cumprimento da promessa lá em Deuteronômio, do grande profeta. Isso para os samaritanos. Então ela diz no verso 20, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém, isto é, vós os judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar correto onde se deve adorar. Interessante nós observarmos esses aspectos que essa mulher ela fala no verso 20, no verso de número 20, porque quando nós olhamos para
os aspectos históricos do Antigo Testamento, onde nos é relatada a divisão que houve em Israel, acarretando o surgimento do Reino do Norte e o Reino do Sul, dois conceitos de adoração foram estabelecidos. O monte que ela faz referência como sendo o monte correto da adoração para os samaritanos era aquilo que era chamado do Monte Gerizim. E neste monte foi construído um templo rival ao Templo de Jerusalém. E era justamente nesse templo que os samaritanos, eles entendiam que lá ser o lugar correto da adoração, onde Deus anunciava o seu pacto e derramavam as bênçãos do pacto sobre o seu povo. Ou seja, eles entendiam que lá naquele monte era o lugar correto da adoração. No entanto, essa mulher, ela diz, para vocês dizem que o lugar correto não é em Gerizim, onde Deus ele anuncia as bênçãos do pacto e derrama sobre a sua igreja, mas em Jerusalém. Em Jerusalém. Com isso, meus irmãos, percebam o que está diante de nós até o momento dessa exposição. Após essa mulher ela reconhecer o caráter profético de Cristo, ela então busca solucionar um problema e colocar aos pés de Cristo um problema teológico que girava em torno do lugar correto da adoração. Em torno do lugar correto da adoração. Meus irmãos, se a semelhança dessa mulher, nós colocássemos os nossos problemas e conflitos teológicos aos pés de Cristo, há alguma dúvida com relação ao batismo infantil, com relação ao cântico do Salmo, com relação ao papel da mulher na sociedade e diante de Deus, vá a Cristo. Ele garante solucionar os seus problemas que, por vezes, perturbam o teu coração e tiram a tua paz. Falo isso, meus irmãos, porque, por vezes, ao rejeitarmos aquilo que Deus ele revela em sua palavra, nós preferimos criar grupinhos na igreja local para rejeitarmos a verdade e para rejeitar aqueles que o Senhor colocou sobre nós como líderes, como os pastores, para revelar a vontade do Senhor. Mas aí nós preferimos, por vezes, nos fechar em nossos quartos, estudarmos teologia, e é bom que isso aconteça, mas com raramente a nossa busca por entendermos a vontade do Senhor está associada a um coração piedoso. Com raramente a busca por entendermos o papel do homem e da mulher, ao entendermos determinada doutrina, está associada a um coração humilde que se submete à voz do Senhor, dizendo amém, assim do Senhor. Com raramente, meus irmãos, dizemos a semelhança de Agostinho, é duro te servir, mas é inevitável seguir ao Senhor. Seguir ao Senhor. Não tenha dúvida, meus irmãos, toda essa crosta, toda essa máscara religiosa e teológica que por vezes há em nossos corações, a parte de Cristo, e um coração que não é submisso à sua voz, serão revelados no dia do juízo final. E todo este conhecimento que você adquiriu a parte de Cristo se levantarão contra você no dia do juízo final. No dia do juízo final. Ora, se não foi justamente isso que aconteceu após aquela mulher depositar aos pés de Cristo a sua dúvida e a sua angústia. Cristo então responde, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Em resumo, o que Cristo estava querendo mostrar para aquela mulher de forma escatológica, apontando para a frente, apontando para o futuro, era que haveria uma clara e nítida separação na antiga e na nova forma de adoração. E Cristo, como Senhor da sua igreja, mostra àquela mulher que o lugar correto da adoração seria mudado, não pelas autoridades daquela época, não pelas autoridades entre os samaritanos, nem entre os judeus, mas seria mudado por ele mesmo. Ou seja, não seria nem mais em Gerizim e nem em Jerusalém. E nem em Jerusalém. Mais uma vez, meus irmãos, a importância de nós entendermos o que está acontecendo por trás dessa conversa, o que passa-se na mente de Cristo, o que se passa na mente dessa mulher. Interessante entendermos isso, porque para o judeu da antiga aliança, eles entendiam e, neste ponto, estavam certos
quanto ao fato de que em Jerusalém era o lugar correto da adoração. No entanto, lembre-se que Deus havia ordenado a Salomão que ele construísse um templo, onde nesse templo não apenas seria representado a presença de Deus no meio do seu povo, mas também lá seria o lugar onde, mais uma vez, Deus iria anunciar as suas bênçãos por meio da leitura da sua lei, a sua igreja. E este templo também indicaria a presença de Deus, o Deus do pacto no meio do seu povo. Entretanto, quando nossos olhos são voltados para o capítulo 7 de Jeremias, percebemos que a ideia de um templo para os judeus indicar a presença do Senhor no meio do seu povo, meio que tornou eles um povo soberbo e desumilde, um povo que não atendia e não ouvia as repreensões contínuas dos profetas sobre a sua igreja. Eles diziam, ora, isso que os profetas dizem, virá sobre nós, esse juízo que é pregado constantemente por meio das bocas dos profetas virá sobre nós. Uma vez que o templo indica a presença de Deus no meio do seu povo, porventura poderia a Babilônia ou qualquer outro império vir sobre nós? De modo algum. De modo algum. No entanto, meus irmãos, nós bem sabemos que o fato do templo indicar a bênção de Deus e a presença do próprio Deus no meio do seu povo não impediu de Deus disciplinar a sua igreja, os levando para o exílio babilônico. Porque uma verdade estava já desde o Antigo Testamento sendo estabelecida. Quando nós entendemos essa verdade, que Deus, ele é maior do que o templo e que Deus é maior do que o seu templo. Por isso, em outras palavras, o que Cristo estava querendo mostrar para aquela mulher é que uma vez que Deus é Espírito e está em todos os lugares, agora na nova aliança, a adoração não estará mais restrita a um lugar específico como era na antiga aliança, mas que todos os eleitos, como nos é anunciado nas palavras e nas páginas do Novo Testamento, espalhados pela face da terra, de todas as tribos, povos e raças, agora se aproximarão diante do Senhor, diante do Deus vivo, em qualquer lugar para o adorá-lo. Cristo, meus irmãos, mostra aquela mulher samaritana como Senhor da igreja, que o onde da adoração é em todo e em qualquer lugar. Mais uma vez, cumprindo aquela promessa dada a Abraão, onde todos os povos iriam se aproximar diante do Senhor para o adorá-lo. Isso precisa ficar muito claro, meus irmãos, porque quando nós olhamos para a realidade à nossa volta, percebemos que certas igrejas estão adotando e voltando a práticas religiosas do Antigo Testamento no pretexto de fidelidade ao Senhor. Então, igrejas que colocam um candelabro na mesa da ceia do Senhor, ou uma réplica da aliança no centro da igreja, representando como se fosse a bênção do Senhor no meio do seu povo. E como que, por vezes, a adoração ela gira em torno dessas parafernálias. Nós olhamos para essas igrejas, infelizmente, por vezes dentro da nossa denominação, nós olhamos para essa igreja e tendemos a dizer que eles estão cometendo apenas um erro teológico, apenas um equívoco teológico, quando, na verdade, o que eles estão cultuando ali é qualquer outra coisa, menos o Deus conforme revelado em sua palavra. Eles estão adorando um ídolo, a saber, Satanás. Por isso, tais igrejas estão longe de serem lugares onde se adoram ao Deus da aliança em espírito e em verdade, mas são completas e verdadeiras sinagogas de Satanás. Por isso, meus irmãos, Cristo, como Senhor da igreja, ele não apenas nos ensina e nos mostra o lugar correto da verdadeira adoração, mas ele nos ensina agora, indo já em direção ao nosso segundo ponto, o verdadeiro objeto da nossa adoração. Se no primeiro momento Cristo revela àquela mulher que, como Senhor da igreja, ele revela que o lugar correto da adoração é em qualquer lugar, porque Deus é Espírito, e ele cumpre as suas promessas anunciadas no Antigo Testamento aos nossos pais. Agora, Cristo, no segundo momento da nossa exposição, mostra aquela mulher e nos mostra nessa manhã que o objeto correto da nossa adoração é o Senhor. Cristo, como Senhor da sua igreja,
nos ensina a respeito do verdadeiro objeto da nossa adoração. O puritano Thomas Watson, em seu comentário aos 10 mandamentos, nos diz que a intenção principal do primeiro mandamento, que é não terás outros deuses diante de mim, é nos ensinar que o centro, que o cerne, que o âmago deste mandamento é nos ensinar o verdadeiro objeto da nossa adoração, É importante nós entendermos a forma como os 10 mandamentos nos é entregue e entendermos essa estrutura, porque quando os nossos corações se aproximam da lei do Senhor, a primeira coisa que nos é dito é que o Senhor, nosso Deus, nos tirou da casa de servidão, da terra do Egito. De maneira que aquele que redimiu a minha alma, aquele que me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, revela que somente ele e mais ninguém deve ser objeto da nossa adoração. Uma vez que este Deus, que é Senhor sobre tudo e sobre todos, que me salvou, eu tenho o dever e a obrigação de conhecê-lo cada vez mais. Como sendo o objeto correto da nossa adoração. Mas perceba que, por vezes, o nosso coração, ele não se submete a essa vontade. E daí, você não adora o pão. Você não se curva diante do seu trabalho. Mas a importância que você dá ao culto solene, em detrimento do teu trabalho, em detrimento da tua faculdade, revela quem verdadeiramente é o teu Deus. Mais uma vez, a tua boca, os teus joelhos não se curvam diante daquilo que as tuas mãos produzem. Mas a tua displicência, a tua ausência na casa do Senhor, não por submissão simplesmente a uma liderança humana, mas a uma insubmissão ao Senhor, revela quem de fato é o teu Deus e quem de fato você confia. É tanto que você teme com todas as forças perder os benefícios que a tua mão produz. É justamente isso que Cristo faz com essa mulher samaritana. Ele não apenas reajusta a sua perspectiva sobre o lugar correto da adoração, mas ele também reajusta a sua perspectiva com relação ao verdadeiro objeto da sua adoração. Ele diz no verso 22, vós adorais o que não conheceis. Nós, entretanto, adoramos o que conhecemos, porque a salvação ou o Salvador vem dos judeus. Lembre-se, mais uma vez, assim como eu ressaltei no início desse sermão, que os samaritanos, eles rejeitavam os escritos extra-mosaicos, eles rejeitavam os profetas e os salmos, aquilo que o próprio Cristo resume ao seu respeito ao fazer referência ao Antigo Testamento, dizendo que a lei, ou seja, o Pentateuco, os profetas e os salmos falam ao seu respeito. É por isso que, apesar dos samaritanos eles terem em seus cultos apetrechos ou elementos da antiga aliança, apesar de suas bocas afirmarem adorar ao Deus do pacto, que se revelou a Moisés e entregou a eles os 10 mandamentos, apesar de tudo isso, eles rejeitavam o todo da revelação. E isso tinha consequências seríssimas sobre a forma como eles adoravam ao Pai. É por isso que Jesus diz àquela mulher, vós adorais o que não conheceis, porque vocês rejeitam a voz do Senhor anunciada no todo das Sagradas Escrituras. Esta verdade, ela torna-se ainda mais clara quando percebemos a continuação da resposta de Cristo a essa mulher. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, o fato dos samaritanos negarem o todo da revelação tinha consequências seríssimas sobre a forma como eles adoravam ao Senhor, porque era uma adoração encharcada e moldada não pela voz de Deus, mas pela a ignorância e pelo fruto da imaginação deles. No entanto, Cristo mostra que o verdadeiro objeto da adoração é o Pai, ao dizer no verso 23, mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Deus Pai é o verdadeiro objeto da nossa adoração. Nós nos reunimos em uma santa convocação, em uma santa assembleia, de manhã e ao pôr da tarde, em uma santa convocação para adorarmos ao Pai,
na mediação e na obra e na justiça de Cristo pelo auxílio do Espírito Santo. Toda a Santa Trindade coopera para adorarmos a Ele mesmo. E aqui, meus irmãos, percebam que o exemplo dessa mulher samaritana e dos samaritanos vem ao nosso encontro com uma espada rasgando a nossa alma. E, mais uma vez, uma pergunta naturalmente vem aos nossos corações. Você conhece aquele a quem você adora? Será que você tem buscado conhecer ao Senhor e aos seus atributos e às suas promessas para que assim a tua adoração possa ser em espírito, em verdade? Isso parece ser uma nota, uma tecla que é tocada constantemente. Mas perceba a importância das palavras que Cristo diz a essa mulher. Você pode estar dominicalmente na casa do Senhor, mas se você não busca verdadeiramente conhecê-lo, você não adora aquele a quem você diz conhecer. Você adora um ídolo. E uma outra pergunta que vem ao nosso encontro é: você despreza a providência do Senhor em teu coração? Você despreza as contínuas oportunidades que o Senhor tem de destruir ao teu coração? É por isso que, por vezes, as reuniões de oração e doutrina são as reuniões que menos tem pessoas frequentando elas. Porque elas desejam justamente isso. As bênçãos anunciadas do Cristo que é Salvador. Mas rejeitam aquele que é Senhor sobre a sua igreja. E daí, para ti, é um peso se dirigir à casa do Senhor na semana ou aos sábados. A semana aos sábados. Eu falo por experiência própria, e aqui eu não vou me estender muito, mas eu passei 2 anos em São Paulo e trabalhando em uma igreja lá, e quão difícil era nos reunirmos para conhecermos ao Senhor. Apenas, claro, num domingo. Mas na semana era impossível nos reunir por causa do contexto de São Paulo. E daí as reuniões eram feitas por meio do Zoom ou do Meet. Mas aqui no Nordeste, onde nós temos características de cidades menores, e especialmente aqui em Natal, onde um ônibus sai lá do início da Avenida Ayrton Senna e cruza toda a cidade, onde no máximo demoramos 30 ou 20 minutos para chegar aqui na igreja, nós desprezamos as oportunidades que o Senhor tem nos dado para conhecê-lo cada vez mais. Para conhecê-lo cada vez mais. E a pergunta que surge continuamente ao teu coração é: você conhece aquele a quem você diz cultuar? A mulher samaritana, ela tinha a certeza, a convicção de que adorava ao Pai, até ela ouvir da boca do próprio Cristo dizendo: vós adorais o que não conheceis. O que não conheceis. Cristo, meus irmãos, como o Senhor da sua igreja, Ele não apenas nos ensina, como nós vimos no primeiro momento desse sermão, o lugar correto da adoração, mas Ele também nos ensina, em segundo lugar, o objeto correto da adoração, e agora, por fim, já caminhando para o nosso terceiro e último ponto, Cristo, Ele nos ensina a forma correta da nossa adoração, Novamente, o puritano Thomas Boston, agora não mais em seu comentário ao primeiro mandamento, mas ao segundo mandamento, que diz: não farás para ti imagem de escultura. Ele nos diz que o âmago, que o centro do ensino principal deste mandamento é nos dizer que a nossa adoração, ela tem que ser norteada não apenas pela palavra do Senhor, mas por quem Deus é, ou seja, pelo ser de Deus. Veja o que nos é dito no verso de número 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Perceba que aqui, mais uma vez, nessas palavras de Cristo, a mulher samaritana, é estabelecido a verdade de que os paradigmas, de que as tradições e os conceitos da antiga aliança estavam sendo deixados de lado, porque enquanto a antiga forma da adoração estava concentrada e era realizada por meio de tipos e sombras, agora na nova aliança, esta adoração, como o próprio Cristo diz, é em espírito e em verdade.
Interessante entendermos isso, porque quando os nossos pais, os puritanos, eles elaboraram as perguntas do breve e do maior catecismo, na pergunta de número 4, onde nos é questionado o que é Deus ou quem é Deus, o primeiro atributo, a primeira característica que é dada e que é referida ao Senhor é que Ele é Espírito. E Cristo diz a essa mulher: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ele sai do ser de Deus, que Deus é Espírito, e do modo como Ele deve ser adorado. Não através de imagens e tipos e sombras, como era na antiga aliança, mas agora, uma vez que o Cordeiro Pascual de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, veio cumprindo todos os tipos e sombras realizadas na antiga aliança, agora nós o adoramos em espírito e em verdade, fundamentado em sua palavra. Em sua palavra. Observem, meus irmãos, um texto que é conhecido pela igreja, às vezes até de cor, mas vejam as verdades que esse texto nos ensina. O Senhor, nessa manhã, nos ensinou o verdadeiro lugar da adoração, o verdadeiro objeto da nossa adoração e a verdadeira forma da nossa adoração. Mas veja como que esta verdade ela pode ser aplicada ao teu coração. Você pode, dominicalmente, adorar ao Senhor da forma correta. A tua boca ela pode até mesmo cantar aos salmos. Mas no dia anterior, no sábado, ou na manhã seguinte, você está rejeitando a Cristo através da tua boca, que no domingo cantou aos salmos, através dos teus ouvidos, que no domingo você ouviu a voz do Senhor, e através dos teus pés, que te trouxe aqui à casa do Senhor. Às vezes, esses elementos externos, que são extremamente importantes para a igreja do Senhor, porque são ordenados para o Senhor, ou seja, fazer aquilo que Ele ordena, por vezes é como um escudo, diante e na frente da nossa consciência, para dizer: mas Senhor, está tudo bem eu viver como um ímpio na semana, se no domingo eu cumpro integralmente aquilo que o Senhor ordena. Não se iluda. Você pode adorar, não no Monte Gerizim, como a mulher samaritana. Ou você pode ser como um judeu que adorava naquele momento no lugar correto, que era em Jerusalém. Mas nós vimos agora nessa manhã que é em todo e em qualquer lugar. Como, por exemplo, este lugar. Você pode estar até adorando no lugar correto, mas o teu objeto não é o Senhor. O teu objeto não é o Senhor. Parece ser um tema chato, porque é constantemente repetido, e eu sei que os irmãos já têm um conhecimento, especialmente do cerne, do âmago, do primeiro e do segundo mandamento. Mas observe que para os ímpios, ou talvez para os teus amigos, cultuar em um lugar onde se é prescrito e ao máximo se busca obedecer aquilo que é ordenado, talvez seja algo secundário. Por que não ficar na antiga igreja, onde eu tinha amigos e até mesmo familiares, mas lá era adorado erroneamente ao Senhor? Talvez você até ouça críticas a respeito disso. Mas note que se você não adora conforme Deus revela, você não conhece ao Senhor. Isso não é seminarista Demis, isso não é o pastor Christopher, mas é o próprio Cristo que diz à sua igreja nesta manhã. Mas ao mesmo tempo, e aqui eu encerro, grande desafio, meus irmãos, é para a liderança da igreja insistir em tocar várias vezes na mesma tecla, nos mesmos assuntos, nos mesmos temas. Mas deixe-me encerrar com as palavras do pastor Jeremiah Burroughs, em seu livro Lei e Revelação. Ele diz as seguintes palavras: talvez você pregue de manhã e à noite, você se prepara, você ora, você estuda, mas aí você, ao pregar, você nota que nada acontece. Não tem problema. Volte para a sua casa, ore, busque ao Senhor, se dedique no seu estudo e volte no próximo domingo e pregue manhã e noite. Ele diz, talvez nada aconteça. Ele diz, não tem problema. Continua
fazendo aquilo que o Senhor ordenou. Um dia, você não sabe que dia é esse, mas um dia o céu se abrirá e o Senhor encherá a glória do seu evangelho no meio do seu povo. Mas não apenas isso, não apenas para a liderança desta igreja, mas também para você, um membro de igreja. Um dia, você ouvirá da voz do teu Redentor dizendo: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Oremos ao Senhor, meus irmãos. Ó Deus bendito, nós te damos graça porque o Senhor instrui a tua igreja através da tua palavra, nos consolando, nos exortando, nos instruindo e nos repreendendo e nos moldando a tua imagem, a tua semelhança. Ajuda-nos, ó Deus, agora, de hoje em diante, a sermos não apenas ouvintes, mas praticantes que se submetem à tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a ser um rebanho que ouve a tua voz e segue. Dá-nos pés prontos e ágeis para servir ao Senhor em tua casa. Ajuda-nos, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, porque constantemente queremos dar ouvido à nossa voz, aos pensamentos que é fruto da nossa imaginação, ou somos tentados a ouvir aqueles que não amam ao Senhor, ou é de pouca importância ser fiel ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir tão somente a tua voz, nos submetemos a ti e seguir ao Senhor. É isso nós oramos ao Pai, em Cristo Jesus. Amém.